Olá pessoal, meu nome é Cleison Marim, sou professor formador da disciplina Técnicas de Programação 2. Nessa disciplina nós estaremos dando continuidade ao que foi visto em Técnicas de Programação 1, onde nós tivemos todos os conceitos de utilização da linguagem C. Em Técnicas de Programação 1 nós aprendemos então o que são variáveis, quais os tipos de variáveis, como elas são declaradas, como nós fazemos operações matemáticas como soma, divisão, multiplicação, etc. Aprendemos também a fazer comparações, estruturas de decisão com if, else, e fizemos também estruturas de repetição, utilizando os comandos for, while e case. Em Técnicas de Programação 2, nós iremos continuar onde nós paramos em TP1. Nós paramos em matrizes e vetores. Tá? Então, nós iremos abordar no início da disciplina matrizes e vetores novamente, para que vocês possam recordar. E logo após, a gente começará a trabalhar com estruturas de dados. Tá? Essas estruturas de dados em C são chamadas de structs. Tá? Para que serve uma estrutura de dados? Num vetor ou numa matriz, a gente só consegue armazenar um tipo de dado, sendo esse tipo aquele no qual nós fizemos a declaração da variável vetor ou matriz. Por exemplo, se eu então declarar um vetor de inteiros, todos os elementos têm que ser inteiros para que eu possa armazenar esse vetor. Já em struct, essa estrutura de dados, ela permite que eu armazene em um único local vários tipos de dados. Por exemplo, eu posso armazenar inteiros, float, double, char, vários tipos de dados na mesma estrutura. Então eu posso ter uma estrutura do tipo registro, como se fosse, por exemplo, um cadastro de cliente, onde eu tenho um código, um nome, um número de telefone, um endereço, e todos esses campos recebem dados de formatos diferentes. Ok? Então veremos essa estrutura, como é feita a declaração, como manipular, como fazer a escrita e como fazer a leitura desses dados. Depois das estruturas, nós faremos então a análise de um novo tipo de variável chamado ponteiro. Tá? O ponteiro, ele, como o próprio nome diz, ele aponta para algo. No nosso caso, o ponteiro ele vai ser uma variável que vai apontar para o endereço de memória onde um dado está gravado. Tá? Para que serve o ponteiro? Nós veremos várias aplicações dele, mas o principal uso do ponteiro em C é a alocação dinâmica de memória. Tá? O que é alocação dinâmica de memória? Nós, então, por exemplo, quando eu declaro um vetor com 10 posições, eu fico restrito a utilizar essas 10 posições de memória para poder armazenar os meus dados. Se eu utilizar ponteiro, eu posso simplesmente alocar da forma mais adequada quantas posições forem necessárias. Então, eu não preciso fixar um valor inicial para essa minha estrutura de armazenamento. Eu posso simplesmente ir adicionando, conforme a minha necessidade, novos espaços de memória para que sejam preenchidos com os dados que eu preciso, ok? Depois então de ver os ponteiros, nós passaremos então para arquivo, tá? Nós veremos como fazer abertura, criação, escrita e leitura de dados em arquivos em disco, tá? Faremos então aí criação de arquivos do tipo texto para poder gravar os dados do nosso programa em C no nosso disco rígido, ok? Após arquivo, nós então teremos uma breve introdução à recursividade, que são procedimentos que fazem buscas em árvore em profundidade e depois fazem o retorno na altura dessa árvore para poder executar novamente procedimentos, como por exemplo 2 ou 3 laços for alinhados um dentro do outro, no qual eu vou executar a primeira interação do primeiro laço, a primeira interação do segundo laço, e no terceiro laço eu vou executar todas as iterações. Quando eu terminar todas, eu volto para a segunda iteração do laço do meio. Isso vai ficar mais prático, vai ficar mais claro na prática, tá, pessoal? Então abordaremos aí, não tão profundamente, mas pelo menos uma introdução para que vocês possam reconhecer recursividade. E me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Teremos então uma videoaula no dia 10 de novembro, tá? Às 19 horas. Eu já informei isso lá no ambiente, espero que todos tenham visto isso, né? Se não viram, por gentileza, agendem aí um horário para participar dessa web aula. Nós então estaremos apresentando todo o conteúdo nessa web aula do dia 10/11 às 19 horas através do YouTube, pessoal. Eu vou colocar o link para vocês alguns minutos antes do início da aula. Espero que todos participem para poder aproveitar ao máximo.
Me coloco à disposição de todos vocês, os tutores também estarão online, né, pelo menos uma vez por dia, e estaremos aí respondendo os questionamentos, dando ajuda no que for necessário e fazendo com que a disciplina seja o mais proveitosa possível. Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham ótimos estudos e a gente se vê. Até mais.